Vocês simplesmente não entendem como é o verdadeiro talento. A voz de Alexander Dumont cortou a sala de reuniões, revestida de mogno como uma lâmina. Seus sapatos de couro italiano estalando contra o piso de mármore polido, enquanto ele gesticulava desdenhosamente em direção aos relatórios trimestrais espalhados pela mesa de conferência. O sol da manhã, fluindo pelas janelas do chão ao teto, capturou o fio dourado em seu terno de 1000 unidades, criando um holofote quase teatral ao redor de sua figura imponente. Os 12 investidores sentados ao redor da mesa se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Essas não eram pessoas acostumadas a serem repreendidas. Cada um controlava portfólios valendo centenas de milhões. Mas Alexander comandava a atenção através da pura força de personalidade e um histórico que falava mais alto que a humildade jamais poderia. Nossa divisão de inteligência artificial está sangrando dinheiro porque não conseguimos encontrar pessoal qualificado. Ele continuou, seus olhos cinza-aço escaneando os rostos ao seu redor. Vocês sabem o que passa por especialista no mercado de hoje? Recém-formados com diplomas chiques que mal conseguem distinguir entre aprendizado de máquina e algoritmos básicos. Margaret Chen, representando o maior grupo de acionistas, inclinou-se ligeiramente para a frente. Alexander, certamente deve haver candidatos qualificados disponíveis. Talvez os pacotes de compensação. Compensação? A risada de Alexander foi aguda e sem humor. Estamos oferecendo salários que fariam professores universitários chorarem de inveja. O problema não é dinheiro, Margaret. O problema é que a verdadeira expertise se tornou tão rara quanto a liderança autêntica. Ele pausou seu caminhar diretamente em frente à massiva pintura abstrata que dominava a parede distante. Uma peça que valia mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Seus dedos tamborilavam contra seus braços cruzados, um hábito que seus subordinados haviam aprendido a reconhecer como prelúdio a um de seus lendários ataques verbais. Tome a equipe de limpeza desta empresa, por exemplo. A voz de Alexander caiu para um tom mais conversacional, mas a condescendência subjacente era inconfundível. Algumas dessas pessoas trabalham aqui há mais de uma década. 15 anos empurrando esfregões e esvaziando lixeiras. E garanto que nenhuma delas poderia ler um simples contrato técnico, muito menos entender as complexidades da arquitetura de rede neural. No canto distante da sala, Marina pausou em sua limpeza metódica do aparador já impecável. Seu uniforme desgastado, um simples vestido cinza que já havia visto dias melhores, contrastava fortemente com o ambiente opulento. Ela se movia com a eficiência silenciosa de alguém que havia aprendido a ser invisível. Sua presença tão habitual que os ocupantes da sala discutiam sobre ela como se ela não estivesse lá. Mas Marina estava ouvindo. Ela estava sempre ouvindo. O ponto que estou fazendo, Alexander continuou, agora se aquecendo com seu tema, é que vivemos em um mundo onde a mediocridade se tornou o padrão, onde as pessoas se acomodam em rotinas confortáveis e nunca se desafiam a crescer além de suas circunstâncias. Robert Harrison, um capitalista de risco conhecido por sua abordagem direta, pigarreou. O que exatamente você está propondo, Alexander? Se especialistas qualificados em IA são verdadeiramente indisponíveis, talvez precisemos reconsiderar o cronograma do projeto. Absolutamente não. A resposta de Alexander foi imediata e firme. A Global Tech Solutions anunciou sua descoberta na semana passada. Há rumores de que a Datacorp está há meses de algo revolucionário. Não podemos nos dar ao luxo de ficar para trás porque somos muito exigentes com credenciais. Ele caminhou em direção à janela, de costas para o grupo, mãos entrelaçadas atrás dele, em uma pose que havia cultivado para projetar autoridade pensativa. O que precisamos é de alguém que entenda não apenas os frameworks teóricos,
mas as aplicações práticas. Alguém que possa identificar as falhas sutis em algoritmos complexos que outros perdem. Alguém que possa pensar vários passos à frente da competição. O pano de Marina pausou pelo mais breve momento contra a superfície de madeira polida. Ela reconheceu o projeto que Alexander estava descrevendo. Ela havia visto fragmentos da documentação em cestas de lixo, ouvido conversas suficientes para entender o escopo do que eles estavam tentando. A ironia não passou despercebida por ela. O orçamento para esta posição é substancial, Margaret notou. Consultando seu tablet. Estamos falando de um salário anual na alta casa dos 6 dígitos, mais bônus de desempenho que poderiam facilmente dobrar esse valor. Dinheiro bem gasto se encontrarmos a pessoa certa, Alexander respondeu, mas estou começando a suspeitar que essa pessoa não existe. Pelo menos, não nos lugares convencionais onde temos procurado. David Rodrigues, o investidor mais jovem na mesa, falou. Você considerou candidatos não tradicionais? Pessoas com experiência prática que podem não ter credenciais formais, mas possuem as habilidades necessárias? Alexander se virou de volta para encarar a sala, um leve sorriso brincando nos cantos de sua boca. Uma sugestão interessante, David, mas altamente improvável. O tipo de expertise que precisamos não é algo que você adquire através de interesse casual ou tutoriais do YouTube. Estamos falando de algoritmos avançados de aprendizado de máquina, otimização de rede neural, arquiteturas de aprendizado profundo. Isso requer anos de estudo intensivo e experiência em pesquisa. Ele gesticulou amplamente em direção à sala. Olhem ao redor. Algum de vocês vê esse nível de capacidade intelectual em lugares não convencionais, entre trabalhadores de serviço, equipe de manutenção, assistentes administrativos? Marina sentiu seu peito apertar. 15 anos mordendo a língua, aceitando condescendência. Observando pessoas menos qualificadas receberem oportunidades com as quais ela só podia sonhar. 15 anos fingindo que sua rápida compreensão de discussões técnicas ouvidas por acaso era mera coincidência. A documentação que revisei esta manhã, Alexander continuou, movendo-se de volta para a mesa. Contém falhas fundamentais que qualquer pesquisador de IA competente deveria ter percebido imediatamente. Os algoritmos de otimização são ineficientes. Os métodos de pré-processamento de dados estão desatualizados e toda a arquitetura mostra um profundo mal-entendido das melhores práticas atuais. As mãos de Marina pararam completamente. Ela havia visto esses documentos, não os relatórios completos, mas fragmentos suficientes na reciclagem para entender as abordagens que eles estavam tentando. E Alexander estava certo. As falhas eram gritantes para qualquer um que entendesse os princípios subjacentes. Talvez, ela disse calmamente, sua voz pouco acima de um sussurro. Alguém poderia ajudar a identificar esses problemas específicos. A sala ficou em silêncio. 12 dos líderes empresariais mais poderosos da cidade se viraram para encarar a mulher, que mal haviam notado momentos antes. As sobrancelhas de Alexander se ergueram em uma expressão de genuína surpresa misturada com diversão. Perdão? Ele disse, seu tom carregando o tipo de polidez exagerada tipicamente reservada para se dirigir a crianças pequenas. Marina se endireitou ligeiramente, embora mantivesse os olhos focados no pano em suas mãos. Os problemas que você mencionou, na documentação. Alguém poderia ajudar a identificar os problemas específicos. Margaret Chen olhou entre Marina e Alexander, claramente insegura sobre como interpretar essa interrupção inesperada. Os outros investidores se mexeram desconfortavelmente, alguns parecendo constrangidos por Marina, outros meramente intrigados pela quebra no protocolo social. Alexander caminhou lentamente em direção a ela. Sua expressão uma mistura de curiosidade e diversão mal contida.
Você está sugerindo, Marina, é Marina, não é? Que você entende os desafios técnicos que estamos discutindo? Eu poderia ser capaz de ajudar. Marina respondeu. Sua voz ganhou uma fração a mais de confiança. Com a identificação dos problemas que você mencionou. O silêncio que se seguiu estava espesso com tensão desconfortável. Alexander olhou de volta para seus investidores, muitos dos quais agora estavam olhando para qualquer lugar, menos para a cena se desenrolando diante deles. Era exatamente o tipo de situação embaraçosa que discussões empresariais sofisticadas não deveriam incluir. Nos ajudar, Alexander repetiu lentamente, como se testando as palavras. Uma faxineira. Nos ajudar a resolver problemas avançados de inteligência artificial que confundiram equipes de pesquisadores com PhD. Marina finalmente olhou para cima, encontrando seu olhar diretamente pela primeira vez. Havia algo em seus olhos, uma profundidade de compreensão, uma inteligência silenciosa que deu a Alexander uma pausa momentânea. Mas a pausa foi breve. Isso é precisamente sobre o que eu estava falando, ele anunciou para a sala, sua voz retornando ao seu registro de comando. As ilusões que o conforto cria. 15 anos, limpando esses escritórios, ouvindo fragmentos de discussões técnicas. E agora a crença de que proximidade equivale a compreensão. Vários investidores riram nervosamente, inseguros se estavam testemunhando humor ou crueldade, mas relutantes em desafiar a avaliação de seu anfitrião. Alexander se encostou na borda da mesa de conferência, sua postura casual, mas sua atenção focada inteiramente em Marina. Vou te dizer uma coisa, ele disse, seu tom assumindo a qualidade de alguém prestes a fazer uma aposta divertida. Vou fazer um acordo com você, Marina. Um acordo muito generoso. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e retirou uma pasta de couro. Dela, extraiu várias folhas de papel cobertas com densos diagramas técnicos, equações matemáticas e trechos de código de programação. Estas são partes da documentação de IA que estivemos discutindo. As especificações técnicas reais, não resumos simplificados. Ele colocou os papéis na mesa entre eles. Se você puder explicar para esta sala, em termos que possamos entender, o que esses documentos estão tentando realizar e onde estão os problemas, eu lhe pagarei 1000 unidades, em dinheiro, hoje. A oferta pairou no ar como um desafio. Marina olhou para os documentos, depois de volta para o rosto expectante de Alexander. Os investidores assistiam com fascinação desconfortável de pessoas testemunhando um potencial constrangimento. E se eu não puder? Marina perguntou calmamente. O sorriso de Alexander não foi gentil. Então todos teremos aprendido uma lição valiosa sobre a importância de permanecer dentro de nossas áreas de expertise. E talvez você tenha aprendido algo sobre os perigos do excesso de confiança. Marina acenou lentamente, entendendo as implicações completas do momento. Isso não era apenas sobre dinheiro ou conhecimento técnico. Era sobre 15 anos de indignidades acumuladas, de ser invisível, de observar seu intelecto lentamente sufocar sob o peso da necessidade e das circunstâncias. Ela caminhou em direção à mesa, seu movimento deliberado e controlado. Os investidores inconscientemente se inclinaram para frente quando ela pegou a primeira página, seus olhos escaneando os diagramas complexos e a notação técnica densa. O silêncio se estendeu. O sorriso confiante de Alexander começou a vacilar ligeiramente, enquanto os segundos se transformavam em um minuto completo. Marina não estava olhando nervosamente para os símbolos incompreensíveis. Ela estava lendo, realmente lendo, com a atenção focada de alguém que entendia o que estava olhando. Esta é uma arquitetura de rede neural para análise preditiva, Marina disse finalmente, sua voz firme e clara. Especificamente, parece estar tentando criar um sistema para previsão de tendências de mercado. A terminologia técnica estava correta, mas mais do que isso, estava sendo usada com a precisão de alguém que entendia os conceitos subjacentes. A arquitetura primária emprega um perceptron multicamadas com componentes de rede neural recorrente,
Marina continuou, apontando para seções específicas do diagrama. Mas há várias falhas críticas na implementação. Ela olhou para os rostos ao seu redor, alguns chocados, outros céticos. Alexander ficando visivelmente desconfortável. Primeiro, o pipeline de pré-processamento de dados está usando técnicas de normalização desatualizadas que introduzirão viés sistemático nos dados de treinamento. Segundo, a otimização da função de perda está aplicando descida de gradiente sem regularização adequada, o que levará ao overfitting. E terceiro, ela pausou, olhando diretamente para Alexander. Toda a metodologia de seleção de características é fundamentalmente falha porque é baseada em análise de correlação que ignora dependências temporais. A sala estava absolutamente silenciosa. Marina colocou os papéis de volta na mesa com mãos firmes. Cada um desses problemas fará com que o sistema falhe de maneiras diferentes, ela continuou. O pré-processamento tendencioso fará com que o modelo tenha desempenho ruim em dados do mundo real que não correspondam à distribuição estatística do conjunto de treinamento. O overfitting causará excelente desempenho durante os testes, mas falha catastrófica quando implantado. E os problemas de seleção de características tornarão todo o sistema não confiável para quaisquer previsões além de uma janela de tempo muito estreita. Ela se endireitou, alisando seu vestido de uniforme desgastado. Esses são os principais problemas que posso ver nesses trechos. Provavelmente há outros na documentação completa. O silêncio que seguiu foi diferente de qualquer coisa que a sala de conferências já havia testemunhado. 12 investidores sofisticados sentaram congelados, tentando processar o que acabaram de ouvir. Alexander ficou imóvel, sua confiança anterior substituída por algo próximo ao choque. Margaret Chen foi a primeira a encontrar sua voz. Você entendeu tudo isso? De olhar para esses papéis por menos de 2 minutos, Marina acenou calmamente. As falhas são bastante óbvias uma vez que você sabe o que procurar. Alexander pareceu voltar à consciência. Qualquer um pode memorizar jargão técnico. Ele disse rapidamente, embora sua voz carecesse de sua autoridade anterior. Explicar problemas no trabalho existente é muito diferente de realmente resolvê-los. Você está certo, Marina concordou. Você gostaria que eu sugerisse soluções? A pergunta pairou no ar como uma espada. Alexander olhou ao redor da sala para seus investidores, todos agora o encarando expectantes. Ele havia feito o desafio. A faxineira não apenas o havia enfrentado, mas o havia excedido. E agora ela estava se oferecendo para ir além. Alexander começou. Então parou. Pela primeira vez em sua vida profissional, ele se encontrou genuinamente sem palavras. Marina esperou pacientemente, suas mãos dobradas à sua frente, sua expressão calma e respeitosa, apesar da natureza revolucionária do que acabara de ocorrer. 15 anos de silêncio. E agora, o momento em que tudo mudaria. O sol da manhã havia mudado durante sua conversa, e agora caía diretamente sobre a mesa de conferência, iluminando os documentos técnicos como evidência em um julgamento. A evidência de suposições questionadas, de preconceitos desafiados, de possibilidades que estiveram escondidas à vista de todos. Alexander pigarreou, tentando recuperar sua compostura. Mas quando olhou para Marina agora, não estava mais vendo uma faxineira. Estava vendo algo que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre inteligência, educação e o valor do potencial humano. Talvez, ele disse lentamente, sua voz carregando uma nova nota de incerteza. Devêssemos continuar esta conversa. A manhã seguinte chegou cinzenta e fria, combinando com o humor de Alexander enquanto ele estava sentado em seu escritório de canto, revisando a análise técnica de Marina do dia anterior. Ele havia passado a noite pesquisando cada ponto que ela havia feito.
consultando seus conselheiros técnicos mais confiáveis, até ligando para ex-colegas em empresas rivais. Cada observação estava correta. Pior que correta, brilhante. As palavras de Margaret Chen de sua conversa privada após a reunião ecoavam em sua mente. Alexander, em 40 anos investindo, aprendi a reconhecer expertise genuína quando a vejo. Aquela mulher entendeu esses documentos melhor que toda a nossa equipe técnica. Mas aceitar isso significava aceitar algo que desafiava o próprio fundamento de sua visão de mundo. Significava admitir que por 15 anos ele havia sido cego ao talento extraordinário trabalhando bem debaixo de seu nariz. Significava questionar cada suposição que havia feito sobre inteligência, educação e potencial humano. Alexander se orgulhava de nunca fazer suposições. No entanto, aqui estava ele, confrontado com a possibilidade de que sua maior suposição, que pessoas brilhantes naturalmente ascendem a posições de destaque, poderia estar catastroficamente errada. Uma batida suave interrompeu sua reflexão. Entre. Marina entrou, carregando seus suprimentos de limpeza usuais, seu comportamento tão respeitoso e discreto como sempre. A transformação da confiante especialista técnica de ontem de volta à faxineira invisível era tão completa que parecia quase surreal. Bom dia, Sr. Dumont, ela disse calmamente, começando a tirar o pó da estante já imaculada. Devo voltar mais tarde? Alexander a estudou cuidadosamente, procurando algum sinal da inteligência que havia testemunhado ontem. Mas Marina se movia com a mesma eficiência praticada que havia demonstrado por anos, seu foco aparentemente inteiramente em suas tarefas de limpeza. Marina, ele disse finalmente, sobre a discussão de ontem. Sim, senhor. Aquelas soluções técnicas que você mencionou. Gostaria de ouvi-las. Marina pausou em sua limpeza, olhando para ele incertamente. Tem certeza, Sr. Dumont? Não quero ultrapassar. Estou pedindo que você ultrapasse. Alexander interrompeu. Sua voz mais aguda que o pretendido. Estou pedindo que você explique como uma faxineira sabe mais sobre inteligência artificial do que equipes de pesquisadores a quem estou pagando centenas de milhares de unidades anualmente. Marina colocou seu pano de limpeza e se virou para encará-lo completamente. Quando falou, sua voz carregava a mesma autoridade silenciosa que ele havia ouvido ontem. O viés de pré-processamento pode ser eliminado implementando normalização adaptativa que se ajusta para a deriva temporal nos fluxos de dados. Em vez de usar medidas estatísticas estáticas, você precisa de ajuste de linha de base dinâmico, que leva em conta os ciclos de volatilidade do mercado. Alexander se inclinou para a frente, seu ceticismo guerreando com espanto crescente. Continue. Para o problema de overfitting, você precisa implementar camadas de dropout com taxas variáveis, baseadas na complexidade dos padrões de entrada, combinadas com mecanismos de parada antecipada que monitoram gradientes de perda de validação em vez de valores absolutos. Ela se moveu em direção ao computador dele. Posso? Alexander acenou intrigado demais para manter seus limites usuais. Marina sentou-se em sua mesa, algo que teria sido impensável apenas 2 dias atrás, e começou a digitar com precisão fluida. O problema de seleção de características é mais complexo, ela disse, seus dedos voando pelo teclado. Você precisa implementar análise de dependência temporal, usando redes neurais de grafos, que podem capturar tanto correlações diretas quanto padrões de influência indireta em diferentes escalas de tempo. Na tela, código elegante começou a aparecer. Não pseudocódigo ou frameworks teóricos, mas algoritmos reais e implementáveis, escritos com a eficiência e clareza de alguém que havia passado anos trabalhando nos mais altos níveis de desenvolvimento de software. Alexander assistiu com espanto crescente.
enquanto Marina construía soluções para problemas que haviam confundido toda sua equipe técnica por meses. Sua abordagem não era apenas correta, era inovadora, incorporando técnicas que estavam na vanguarda da pesquisa atual. Onde você aprendeu isso? Ele perguntou, sua voz pouco acima de um sussurro. As mãos de Marina pausaram sobre o teclado. Pela primeira vez desde a revelação de ontem, incerteza piscou em seu rosto. Sempre me interessei por tecnologia. Ela disse cuidadosamente. Isso não é interesse casual, Marina. Isso é expertise de pós-graduação. Pós-graduação avançada. As técnicas que você está usando aqui são pesquisa de ponta. Marina salvou o arquivo e lentamente se afastou da mesa. A confiante especialista técnica estava recuando novamente, substituída pela funcionária cautelosa que conhecia seu lugar. Eu leio muito, ela disse simplesmente. Alexander sentiu frustração crescendo. Não recue para essa falsa modéstia. O que acabei de assistir não foi alguém que lê muito. O que assisti foi alguém com anos de experiência profissional resolvendo problemas técnicos complexos. Senhor Dumont, quem é você? A pergunta saiu mais dura do que Alexander pretendia, impulsionada por horas de suspeita crescente e orgulho ferido. Realmente, quem é você? Marina olhou para a janela, seus ombros tensos. Quando falou, sua voz estava calma, mas firme. Sou exatamente quem pareço ser. Uma mulher que limpa escritórios e precisa deste emprego para sustentar sua família. Essa não é uma resposta. É a única resposta que importa. Alexander se levantou abruptamente, sua cadeira rolando para trás. Não é. Porque ontem você demonstrou conhecimento que leva anos para adquirir. Conhecimento especializado e avançado que você está claramente tentando esconder. E agora quero saber por quê. Marina encontrou seu olhar diretamente. E por um momento, Alexander viu algo em seus olhos que o fez recuar involuntariamente. Não medo ou deferência, mas uma profundidade de inteligência e experiência que parecia quase sem fundo. Algumas perguntas, Marina disse calmamente. Tem respostas que mudam tudo. Você tem certeza de que quer essas respostas? O aviso em sua voz era inconfundível. Alexander sentiu como se estivesse parado na beira de um precipício, olhando para profundezas que não conseguia medir. Sim, ele disse, embora parte dele não tivesse mais certeza. Quero essas respostas. Marina acenou lentamente. Então preciso trazer alguns documentos de casa. Documentos pessoais que não olho há anos. Que tipo de documentos? O tipo que explicará como sei o que sei. Mas, Sr. Dumont, a voz de Marina carregava uma nota de aviso cuidadoso. Uma vez que você os veja, não pode desconhecer o que aprenderá. Sobre mim, sobre as suposições que você fez. Sobre os 15 anos em que me teve limpando seus escritórios enquanto possuía conhecimento que poderia ter economizado milhões de unidades para esta empresa. Alexander sentiu sua boca secar. Traga-os. Amanhã de manhã? Amanhã de manhã. Marina coletou seus suprimentos de limpeza com movimentos que pareciam mais lentos, mais deliberados que o usual. Na porta do escritório, ela pausou. Senhor Dumont, há algo mais que você deveria considerar? O que é isso? Se alguém com meu histórico tem trabalhado como faxineira por 15 anos, pode haver uma razão muito boa para essa escolha. E essa razão pode ser mais importante do que qualquer expertise técnica que eu possua. Ela deixou Alexander sozinho, com essa declaração enigmática e uma sensação crescente de que ele havia acabado de colocar em movimento algo que alteraria fundamentalmente não apenas seu entendimento sobre Marina, mas seu entendimento sobre tudo o que pensava saber sobre talento, oportunidade e o preço do preconceito. O resto do dia passou em um borrão de reuniões e teleconferências, mas Alexander se encontrou incapaz de se concentrar em assuntos comerciais rotineiros. Sua mente continuava voltando ao aviso de Marina. Algumas perguntas têm respostas que mudam tudo. À noite,
ele havia tomado uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Em vez de ir para casa para seu apartamento de cobertura, ele dirigiu até o bairro modesto onde Marina morava. Ele não se aproximou do prédio dela. Isso teria sido uma violação inexcusável de limites, mas sentou em seu carro do outro lado da rua, observando. O que viu desafiou outra suposição. O prédio de Marina era bem mantido, mas claramente habitação acessível. Uma mulher com sua expertise técnica poderia comandar um salário que lhe permitiria qualquer estilo de vida que escolhesse. No entanto, ela vivia de forma simples, modesta, em um bairro de famílias trabalhadoras e aposentados. Através de uma janela do térreo, ele captou vislumbres de Marina se movendo no que parecia ser um apartamento pequeno, mas arrumado. Ela estava cozinhando o jantar, ajudando o que parecia ser um adolescente com o dever de casa, vivendo a vida doméstica tranquila de milhares de outras mães trabalhadoras. Nada na cena sugeria alguém abrigando segredos profissionais extraordinários. Tudo sobre ela reforçava a narrativa de uma mulher fazendo o melhor de circunstâncias limitadas. Mas Alexander não podia mais confiar em seus olhos quando se tratava de Marina. Os documentos de amanhã confirmariam suas suspeitas crescentes, ou revelariam que ele havia construído uma fantasia elaborada em torno de alguns momentos de insight inesperado. Enquanto dirigia para casa, pelos distritos afluentes da cidade, Alexander se encontrou olhando para trabalhadores de serviço, faxineiros, seguranças, funcionários de restaurante com novos olhos. Quantas outras Marinas estavam escondidas à vista de todos? Quantas mentes brilhantes eram invisíveis simplesmente porque ocupavam posições que a sociedade havia decidido não requerer inteligência? As perguntas perturbaram seu sono e, em algum lugar nas horas inquietas antes do amanhecer, Alexander começou a suspeitar que as revelações de amanhã mudariam muito mais do que sua opinião sobre uma funcionária. Elas mudariam seu entendimento sobre tudo. A manhã seguinte chegou com velocidade incomum, como se o universo estivesse ansioso para resolver a tensão que vinha se construindo desde a primeira demonstração técnica de Marina. Alexander chegou ao escritório mais cedo que o usual, seu estômago apertado com antecipação e pavor. Marina já estava lá, esperando na área de recepção, com um portfólio de couro desgastado agarrado em seu colo. Ela parecia menor de alguma forma, mais vulnerável do que ele já havia visto. A confiante especialista técnica dos últimos 2 dias havia sido substituída por alguém que parecia genuinamente assustada. "Você os trouxe", Alexander disse, sua voz saindo mais áspera que o pretendido. Marina acenou. 15 anos. Não abro esta pasta há 15 anos. Eles caminharam para seu escritório em silêncio. O peso da revelação iminente, tornando a conversa casual impossível. Alexander fechou a porta atrás deles e gesticulou em direção à cadeira do outro lado de sua mesa. Marina sentou-se lentamente, o portfólio permanecendo fechado em seu colo. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto olhava para ele. Antes de abrir isso, ela disse calmamente: "Quero que você entenda algo. O que você está prestes a aprender não muda quem eu sou agora. Não muda a escolha que fiz 15 anos atrás, ou as razões pelas quais a fiz." Alexander se inclinou para a frente. "Que escolha?" A risada de Marina foi suave e triste. A escolha de desaparecer. Ela abriu o portfólio com cuidado deliberado, como se o conteúdo pudesse se desintegrar sob muito manuseio. Alexander captou vislumbres de documentos oficiais, fotografias, o que parecia ser certificados acadêmicos. "Meu nome", Marina disse, extraindo o primeiro documento. "Não é realmente Marina Valdez." Ela lhe entregou um diploma universitário. O papel amarelado com a idade, mas o relevo dourado ainda claro.
Alexander leu 2 vezes antes que as palavras se registrassem completamente. Instituto de Tecnologia de Massachusetts, doutor em Filosofia, Ciência da Computação e Inteligência Artificial. Marina Elizabeth Thompson, summa cum laude. As mãos de Alexander começaram a tremer. Thompson? Marina Thompson? Você reconhece o nome? A mente de Alexander correu através de 15 anos de publicações da indústria. Anais de conferências, artigos de pesquisa que ele havia estudado durante seu próprio trabalho de pós-graduação. Marina Thompson. Doutora Marina Thompson, uma das pesquisadoras de IA mais brilhantes de sua geração. Autora de artigos inovadores sobre arquitetura de rede neural. Ex-diretora de pesquisa avançada na Tecnova Industries. Alexander sussurrou. Marina acenou. Eu era a diretora de inovação mais jovem deles. 28 anos, responsável por uma equipe de 60 pesquisadores, orçamento anual de 50 milhões de unidades. Ela lhe entregou outro documento, uma capa de revista de 15 anos atrás, apresentando os 40 melhores abaixo de 40 líderes de tecnologia. A fotografia de Marina mostrava uma jovem confiante em um terno caro, de pé em um laboratório de última geração, a legenda a identificando como o futuro da inteligência artificial. Alexander encarou a imagem, depois a mulher sentada do outro lado de sua mesa em um uniforme de limpeza desgastado. As características faciais eram as mesmas, mas todo o resto havia sido transformado pelo tempo, circunstância e ocultação deliberada. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz mal audível. Marina pegou no portfólio novamente, retirando uma pequena fotografia. Esta era pessoal. Uma jovem segurando uma criança com olhos brilhantes e curiosos, mas uma expressão que parecia de alguma forma distante, desfocada. Meu filho, Marina disse simplesmente. Daniel, diagnosticado com autismo severo quando tinha 3 anos. Alexander olhou para a foto, depois de volta para Marina, começando a entender. As demandas da minha posição se tornaram impossíveis de conciliar com as necessidades de Daniel. Semanas de trabalho de 70 horas, viagens constantes, a pressão para produzir constantemente pesquisas inovadoras. Enquanto isso, meu filho precisava de consistência, rotina, cuidados especializados que eu não podia fornecer enquanto mantinha minha carreira. A voz de Marina estava firme, mas Alexander podia ver a velha dor em seus olhos. Tentei por 2 anos fazer funcionar. Contratei os melhores cuidadores que o dinheiro podia comprar. Arranjei terapeutas particulares. Até tentei trazer Daniel para o escritório quando necessário. Mas não foi suficiente. Ele estava lutando, regredindo. E eu estava assistindo meu filho desaparecer, enquanto perseguia conquistas profissionais. Ela lhe entregou o documento final, uma carta de demissão datada de 15 anos atrás. Portanto, estou apresentando minha renúncia do cargo de diretora de pesquisa avançada, com efeito imediato. Circunstâncias familiares pessoais requerem minha atenção total, e não posso continuar a servir a Tecnova Industries com a dedicação e foco que tanto a empresa quanto minha equipe merecem. Alexander leu a carta 2 vezes, sua mente lutando para processar a magnitude do que Marina havia sacrificado. Você se afastou, ele disse, de tudo. Eu caminhei em direção a algo mais importante. Marina corrigiu. Encontrei para Daniel uma escola especializada em suporte ao autismo. Mudei para esta cidade para ficar perto do programa e peguei o primeiro emprego que consegui encontrar que oferecesse horários flexíveis e não exigisse verificações extensas de antecedentes. Empregos de limpeza. Turnos noturnos, principalmente, enquanto Daniel estava dormindo. Turnos diurnos quando ele estava na escola. Trabalho que eu podia deixar no escritório para que, quando estivesse em casa, pudesse estar completamente presente para meu filho. Alexander
colocou os documentos com mãos que não estavam mais firmes. 15 anos. Você tem limpado escritórios por 15 anos. E Daniel se formou no ensino médio no mês passado. Marina disse, sua voz carregando a primeira nota de orgulho genuíno que Alexander havia ouvido. Ele está começando na faculdade comunitária no outono, estudando programação de computadores. Ele quer desenvolver software educacional para outras crianças com autismo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Alexander se encontrou pensando sobre sua própria vida, suas próprias prioridades, os sacrifícios que havia feito em busca do sucesso profissional. Mas seus sacrifícios empalideciam em comparação com o que Marina havia desistido. Por que você nunca tentou voltar à pesquisa? Ele perguntou finalmente. Marina sorriu tristemente. Quem contrataria uma mulher com uma lacuna de 15 anos em seu currículo? Especialmente em um campo que evolui tão rapidamente quanto a inteligência artificial. Quando Daniel estava estável o suficiente para eu considerar voltar ao trabalho profissional, eu já estava obsoleta. Mas você não está obsoleta, Alexander protestou. A análise de ontem provou isso. Suas soluções eram mais avançadas do que qualquer coisa que minha equipe atual produziu. Eu leio periódicos, Marina disse calmamente. Tarde da noite, depois que Daniel ia dormir, eu me atualizava sobre pesquisas atuais. Não porque planejava voltar, mas porque ainda era parte de quem eu era. Ainda é parte de quem eu sou. Alexander se recostou em sua cadeira, sobrecarregado pelo escopo da revelação e suas implicações. A brilhante pesquisadora que ele havia empregado sem saber como faxineira, os sacrifícios que haviam sido invisíveis para ele, as suposições que o haviam cegado para o potencial extraordinário. Marina, doutora Thompson, não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, Sr. Dumont. Não mostrei esses documentos para fazê-lo se sentir culpado ou para pedir tratamento especial. Mostrei porque você exigiu a verdade e merecia tê-la. Marina começou a coletar os documentos, cuidadosamente retornando-os ao portfólio desgastado. Devo voltar ao trabalho. As salas de conferência do terceiro andar precisam ser preparadas para as reuniões com clientes desta tarde. Espere. A voz de Alexander estava aguda com urgência súbita. Espere. Marina pausou, sua mão no fecho do portfólio. Você não pode voltar a limpar escritórios, Alexander disse, sua mente correndo com possibilidades. Não depois do que você me mostrou. Não com o que você sabe. Senhor Dumont, o projeto de IA, aquele que vem falhando há meses. Quero que você o lidere. Os olhos de Marina se arregalaram. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque sou uma faxineira que está fora da pesquisa profissional há 15 anos. Porque seus investidores nunca aceitariam. Porque sua equipe técnica se revoltaria. Por quê? Porque você é a pessoa mais qualificada que já conheci para esta posição. Alexander interrompeu. Qualificações que eu estive cego e arrogante demais para reconhecer. Marina se levantou lentamente, o portfólio agarrado contra seu peito como uma armadura. Senhor Dumont, aprecio o gesto, mas não é um gesto, é uma oferta. Posição de pesquisadora líder, autoridade total sobre a equipe técnica, salário compatível com sua expertise real. E qual seria esse salário? Alexander encontrou seu olhar diretamente. O mesmo salário que estou pagando a mim mesmo. Parceria igual no projeto mais importante da empresa. A oferta pairou entre eles como uma ponte através de 15 anos de sacrifício invisível. Marina o encarou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Você está me oferecendo compensação de nível de parceria? Ela disse lentamente, para desenvolver tecnologia que poderia valer centenas de milhões de unidades. Estou oferecendo o que você deveria estar ganhando o tempo todo, se eu não tivesse sido preconceituoso demais para ver o que estava bem na minha frente. Marina ficou quieta por um longo momento, sua expressão ciclando através de descrença, esperança e algo que parecia medo. Há uma condição, Alexander acrescentou calmamente. Qual?
Quero conhecer Daniel. Quero entender pelo que valeu a pena sacrificar tudo. Pela primeira vez desde que entrou em seu escritório, Marina sorriu. Não o sorriso educado e profissional de uma funcionária, mas o sorriso genuíno e radiante de uma mãe, cujo filho finalmente havia sido reconhecido como digno de respeito. Acho, ela disse, que isso pode ser arranjado. 3 semanas depois, a mesma sala de reuniões, revestida de mogno, que havia testemunhado a humilhação de Marina, agora hospedava um tipo muito diferente de reunião. O sol da manhã fluía pelas janelas do chão ao teto, mas desta vez iluminava uma dinâmica transformada que teria sido inimaginável um mês antes. Marina estava sentada à cabeceira da mesa de conferência, não limpando-a, mas comandando-a. O uniforme cinza desgastado havia desaparecido, substituído por um terno executivo elegante que falava de competência e autoridade. Mas a verdadeira transformação estava em sua postura, sua voz, sua presença. Esta era a doutora. Marina Thompson em seu elemento, 15 anos de expertise suprimida finalmente liberada. Os resultados preliminares excedem nossas projeções mais otimistas, ela anunciou aos investidores reunidos. Sua voz carregando a confiança de alguém apresentando conclusões em vez de buscar aprovação. Nosso sistema de IA modificado alcançou taxas de precisão de 94,7% na modelagem de previsão de mercado, comparado ao padrão da indústria de 73%. Margaret Chen se inclinou para a frente, estudando o relatório abrangente que Marina havia distribuído. Esses números são extraordinários. Você está sugerindo que alcançamos um avanço que nos coloca anos à frente de nossos concorrentes? Não sugerindo. Marina corrigiu com autoridade silenciosa, demonstrando. O protótipo foi testado contra 6 meses de dados históricos de mercado, e os resultados são consistentes em todos os parâmetros de teste. Alexander observava de sua posição na extremidade oposta da mesa, ainda se ajustando à reversão de papéis. 3 semanas atrás, ele havia sido a presença comandante enquanto Marina permanecia invisível. Agora, ela era a especialista a quem todos se referiam, e ele se encontrava aprendendo mais sobre inteligência artificial do que havia absorvido em anos de consultas caras. David Rodrigues levantou a mão. Doutora Thompson, pode explicar como você alcançou essas melhorias tão rapidamente? Nossa equipe anterior passou 18 meses sem alcançar metade dessa precisão. Marina clicou para o próximo slide de sua apresentação, revelando diagramas algorítmicos elegantes, que faziam a documentação técnica anterior parecer primitiva em comparação. A falha fundamental na abordagem original era tratar a previsão de mercado como um problema estático, ela explicou. Mercados são sistemas dinâmicos, parâmetros constantes. O que precisávamos era de uma rede neural adaptativa que pudesse modificar sua própria arquitetura baseada em condições mutáveis. Ela apontou para seções específicas do diagrama. Implementando algoritmos de automodificação recursiva, combinados com técnicas de otimização inspiradas em Quantum, criamos um sistema que não apenas analisa dados, ele aprende como aprender mais efetivamente. Robert Harrison assobiou suavemente. E essa abordagem é proprietária nossa? Completamente, Marina confirmou. Os algoritmos centrais são baseados em pesquisa que comecei 15 anos atrás, mas nunca tive a oportunidade de desenvolver completamente. De certa forma, estamos finalmente completando o trabalho que foi interrompido por outras prioridades. Alexander captou a referência sutil ao seu sacrifício, os anos gastos cuidando de Daniel em vez de revolucionar a inteligência artificial. O desperdício disso ainda o fazia se sentir fisicamente mal. Qual é o potencial comercial? Margaret perguntou, embora seu tom sugerisse que ela já suspeitava da resposta. Marina sorriu, não a expressão hesitante da faxineira que eles conheciam, mas o sorriso confiante de uma pesquisadora que entendia exatamente o que havia realizado. Estimativas conservadoras sugerem que esta tecnologia
poderia gerar receitas de 500 milhões de unidades anualmente dentro de 3 anos. Se expandirmos além da previsão de mercado para outras aplicações, diagnóstico médico, otimização da cadeia de suprimentos, manutenção preditiva, estamos olhando para avaliações de mercado potenciais na casa dos bilhões. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio desconfortável da demonstração técnica original de Marina. Este era o silêncio de investidores calculando retornos sem precedentes. Há algo mais, Marina continuou, avançando para seu slide final. Identifiquei 12 aplicações adicionais para esta tecnologia, variando de modelagem climática a sistemas de educação personalizada. Com desenvolvimento adequado, isso poderia se tornar a base para um portfólio inteiro de soluções de IA. Alexander encontrou sua voz. Você está falando sobre transformar toda a empresa? Estou falando sobre realizar o potencial da empresa. Marina respondeu. O potencial que sempre esteve aqui, esperando alguém reconhecê-lo. Depois que os investidores saíram, cada um carregando especificações técnicas detalhadas e projeções de receita que remodelariam seu entendimento do futuro da empresa, Alexander permaneceu sozinho com Marina na sala de reuniões. Eles estão te chamando de gênio, ele disse calmamente. Marina estava guardando seus materiais de apresentação com o mesmo cuidado metódico que ela havia aplicado aos suprimentos de limpeza. Sou a mesma pessoa que era há um mês, senhor Dumont. A única coisa que mudou foi sua disposição para me ver. Alexander, ele corrigiu. Depois do que você realizou, depois do que eu te fiz passar, acho que você pode me chamar de Alexander. Marina olhou para cima de seu portfólio, estudando seu rosto cuidadosamente. Você está confortável com essa nova dinâmica? Era uma pergunta perspicaz. Alexander havia passado sua carreira sendo a pessoa mais inteligente da sala. Aquele para quem os outros olhavam em busca de insight técnico e visão estratégica. Agora ele estava aprendendo com alguém que havia anteriormente descartado como intelectualmente irrelevante. Honestamente, é a experiência mais desconfortável e esclarecedora da minha vida profissional, ele admitiu. Mas também a mais gratificante. Assistir você trabalhar. Ver como é a expertise real. É humilhante da melhor maneira possível. Marina acenou pensativamente. Bom, a humildade é um luxo que você não podia pagar quando pensava que sabia tudo. Agora que sabe o quanto não sabe, pode começar a aprender novamente. Alexander riu, um som de diversão genuína em vez de sua usual risada profissional calculada. Essa tua avaliação profissional, doutora Thompson? Essa é minha observação pessoal, Alexander. E falando em assuntos pessoais, Marina olhou para seu relógio. Daniel sai da aula em 1 hora. Você disse que queria conhecê-lo. A viagem até a faculdade comunitária de Daniel foi conduzida principalmente em silêncio confortável. Alexander se encontrou nervoso de uma forma que não havia experimentado desde suas próprias entrevistas de pós-graduação. Conhecer o filho de Marina parecia como enfrentar julgamento por 15 anos de cegueira e preconceito. Daniel Thompson estava esperando do lado de fora do prédio de ciência da computação. Um jovem que possuía os olhos inteligentes de sua mãe, mas se comportava com a deliberação cuidadosa característica de alguém navegando situações sociais que não vinham naturalmente. Daniel, Marina disse, abraçando seu filho calorosamente. Este é Alexander Dumont, aquele de quem te falei. Daniel estendeu a mão com precisão formal. Mamãe diz que você ofereceu a ela um trabalho que realmente usa o cérebro dela. A franqueza da declaração pegou Alexander desprevenido, mas ele reconheceu o amor protetor subjacente às palavras de Daniel. Sua mãe é a pessoa mais brilhante com quem já trabalhei. Alexander respondeu honestamente. Apenas lamento ter levado tanto tempo para perceber. Daniel o estudou com foco intenso que Alexander estava começando a reconhecer como um traço familiar. Ela costumava me ler artigos de pesquisa, como histórias de dormir quando eu era pequeno.
Outras crianças ouviam contos de fadas. Eu recebia explicações sobre arquiteturas de rede neural. Marina riu. Daniel estava resolvendo problemas básicos de programação antes de conseguir amarrar os sapatos. E agora estou desenvolvendo software educacional para crianças como eu. Daniel acrescentou com orgulho silencioso. Crianças que aprendem de forma diferente, que precisam de informações apresentadas de maneiras que façam sentido para seus padrões cognitivos específicos. Alexander sentiu uma mudança profunda em seu entendimento. Marina não havia apenas sacrificado sua carreira por seu filho. Ela havia usado sua expertise para nutrir seus dons únicos, criando um ambiente onde suas diferenças se tornaram forças em vez de limitações. Mostre a ele o protótipo, Marina sugeriu. Daniel os levou a um laboratório de computação, onde ele abriu um programa que não se parecia com nenhum software educacional que Alexander já havia visto. Em vez de lições lineares tradicionais, apresentava informações através de visualizações dinâmicas e interativas que se adaptavam em tempo real aos padrões de aprendizagem do aluno. Abordagens educacionais tradicionais assumem que todos processam informações da mesma maneira, Daniel explicou. Sua voz ganhando confiança enquanto discutia seu trabalho. Mas estudantes autistas frequentemente pensam em padrões que currículos padrão ignoram. Este programa identifica forças cognitivas individuais e constrói caminhos de aprendizagem ao redor delas. Alexander assistiu à demonstração com espanto crescente. O software era sofisticado o suficiente para competir com produtos desenvolvidos por grandes empresas de tecnologia educacional, mas havia sido criado por um estudante universitário trabalhando sozinho. Isso é revolucionário, Alexander disse. Você considerou aplicações comerciais? Daniel olhou para sua mãe, depois de volta para Alexander. Mamãe me ensinou que a pergunta mais importante não é se algo pode ser vendido, mas se deveria ser vendido. Esta tecnologia poderia ajudar milhares de crianças como eu a aprender mais efetivamente. Isso é mais valioso que o lucro. A declaração atingiu Alexander como um golpe físico. Aqui estava um jovem de 19 anos que entendia algo sobre valor e propósito que Alexander estava apenas começando a compreender. 6 meses depois, a empresa que havia lutado para encontrar pesquisadores de IA qualificados havia se tornado a firma de tecnologia mais inovadora da região. O avanço de Marina havia gerado 5 linhas de produtos diferentes, cada uma gerando receita substancial enquanto resolvia problemas do mundo real. Mas a transformação mais significativa não havia ocorrido na tecnologia ou desempenho financeiro da empresa. Havia acontecido no próprio Alexander. Ele estava agora na mesma sala de reuniões onde Marina havia primeiro desafiado suas suposições, mas estava se dirigindo a um tipo muito diferente de reunião. Representantes de faculdades comunitárias locais, programas de educação para adultos e organizações de desenvolvimento da força de trabalho preenchiam os assentos geralmente ocupados por investidores. A iniciativa de talento invisível, Alexander anunciou, é baseada em um reconhecimento simples. A habilidade extraordinária existe em lugares inesperados. Nosso objetivo é identificar e nutrir esse talento, independentemente das circunstâncias atuais ou credenciais tradicionais. Marina, agora carregando o título de diretora de inovação, apresentou a estrutura do programa. Estamos criando caminhos para pessoas cuja inteligência foi negligenciada devido a circunstâncias de emprego, lacunas educacionais ou suposições sociais. O programa fornece avaliação, treinamento e serviços de colocação profissional especificamente projetados para candidatos não tradicionais. A primeira história de sucesso da iniciativa
estava sentada na primeira fila Carlos Martinez, um segurança que havia demonstrado aptidão notável para a análise de cibersegurança. Havia sido promovido para a equipe de segurança de TI da empresa após completar um programa de treinamento intensivo. Ao lado de Carlos estava Jennifer Kim, uma ex-garçonete cujo entendimento intuitivo dos padrões de comportamento do cliente a havia tornado a pesquisadora de experiência do usuário mais eficaz da empresa. E no fundo da sala, Daniel Thompson observava silenciosamente, fazendo anotações para um artigo que estava escrevendo sobre empresas que priorizavam o potencial humano sobre credenciais convencionais. Após a apresentação, Alexander encontrou Marina no jardim da cobertura do prédio, um espaço que havia sido convertido de estacionamento executivo em um espaço de trabalho colaborativo ao ar livre, onde funcionários de todos os níveis da empresa podiam interagir como iguais. Há um ano, eu pensava que talento era algo que você podia identificar olhando currículos e diplomas, Alexander disse, juntando-se a Marina na beira do jardim. Nunca imaginei quanto potencial era invisível para mim. Marina sorriu, mas sua expressão carregava uma nota de cautela. A iniciativa é maravilhosa, Alexander. Mas lembre-se, não é sobre encontrar gênios escondidos em uniformes de faxineiro. A maioria dos funcionários de limpeza são exatamente o que parecem ser, pessoas trabalhadoras, fazendo trabalhos essenciais que merecem respeito independentemente de seu conhecimento técnico. Eu sei, Alexander disse calmamente. Isso é parte do que você me ensinou. Dignidade não é algo que as pessoas ganham através de habilidade excepcional. É algo que toda pessoa possui em virtude de ser humana. Marina acenou aprovadoramente. Essa é uma lição que vale a pena aprender. Eles ficaram em silêncio confortável, olhando para a cidade onde milhares de pessoas estavam terminando seus turnos noturnos, indo para casa para suas famílias, carregando talentos e sonhos que talvez nunca fossem reconhecidos, mas não eram menos valiosos por permanecerem escondidos. Você se arrepende alguma vez? Alexander perguntou de repente. Os 15 anos, o sacrifício, a carreira que você desistiu. Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Se eu pudesse voltar e mudar as coisas, se eu pudesse ter tido tanto a carreira quanto o tempo que Daniel precisava, claro que faria. Mas me arrepender de uma escolha que permitiu que meu filho prosperasse, que me ensinou a diferença entre sucesso e realização? Não, não me arrependo disso. Ela pausou, então sorriu. Além disso, as melhores descobertas frequentemente vêm de tomar caminhos inesperados. Se eu não tivesse passado 15 anos invisível, talvez nunca tivesse aprendido a ver outras pessoas invisíveis. E você talvez nunca tivesse aprendido que os insights mais importantes vêm da disposição de questionar suas próprias suposições. Alexander acenou, entendendo finalmente que o maior presente de Marina para a empresa não era sua expertise técnica, era seu exemplo do que se tornava possível quando a inteligência era libertada das restrições do preconceito e do reconhecimento. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando longas sombras através do jardim da cobertura, Alexander refletiu sobre a série de pequenos momentos que haviam levado a essa transformação. Uma oferta sussurrada de ajuda de alguém considerado intelectualmente irrelevante. Um desafio emitido em arrogância e respondido com competência silenciosa. Documentos que revelaram não apenas credenciais escondidas, mas sacrifícios escondidos. A faxineira com o currículo perdido havia encontrado seu caminho de volta à proeminência, mas mais importante, ela havia mostrado a outros como encontrar seus próprios caminhos para reconhecimento e realização.
Em uma cidade cheia de pessoas invisíveis carregando talentos invisíveis, esse exemplo se espalhou, criando possibilidades que continuariam se expandindo muito depois que a história de Marina e Alexander tivesse se tornado apenas mais uma lenda sobre o potencial que espera pacientemente por alguém disposto a ver. O que você achou desta história? Inscreva-se para mais histórias incríveis sobre potencial escondido e segundas chances.